Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou começar uma série com vocês que chama Alfabetização na Deficiência Intelectual. Todo tipo de deficiência ou transtorno que a criança tem durante essa fase de alfabetização não dá para eu resumir num vídeo só, porque senão vai ficar uma coisa muito jogada, uma coisa muito simples e talvez não seja a luz que vocês estão buscando, né? Então eu prefiro fazer uma série bem detalhadinha. Por que eu resolvi fazer isso? É uma deficiência que não é muito comum dentro da sala de aula, né? Normalmente tem escolas especializadas nisso. Mas por que eu decidi fazer isso? Eu faço parte num grupo de alfabetizadores no Facebook e uma professora pediu ajuda. Ela falou que ela estava com um aluno com deficiência intelectual, que ele era muito sem educação, que ele não conseguia aprender e ela precisava de ajuda para saber lidar com ele. E aí, a que fundou o grupo, né, a fundadora do grupo, falou assim, tem a Jéssica, ela é especialista nessa área, tal, ela pode te ajudar. Logo abaixo, tinha um comentário de uma outra professora que falou assim, larga de mão disso daí, você não é obrigada a ficar com uma criança assim, uma criança sem educação, uma criança que não tem respeito, você tem que saber o seu limite, e você não é paga para isso. E aí eu comentei logo abaixo, eu falei, olha, foi eu, né, que a fundadora falou, se você quiser você me chama, eu te ajudo nessa parte, não enxergue isso como um desafio ruim, eu posso te ensinar algumas coisas para ser prazeroso, tanto para você quanto para a criança, que não invada tanto o seu espaço quanto o da criança, e juntos a gente pode arrumar sempre melhores formas de tratar essa criança. E aí essa outra professora virou e respondeu assim: não, ela tem que saber o limite dela. A gente já ganha pouco e a gente não é obrigada a passar por isso. Nenhum professor quer uma criança com deficiência intelectual. E eu respondi assim para ela: realmente, a maioria dos professores não querem uma criança com deficiência intelectual. Como a maioria dos pais também não querem. Eu falei, mas se a criança veio, é obrigação do professor fazer o melhor que ele puder dentro de uma sala de aula para que essa criança não seja excluída. Porque nós somos transformadores de pensamento, seja uma criança típica ou uma criança atípica. Nós não podemos distinguir isso. É criança e essa criança tem direito a ser ensinada como qualquer outra. Tá no Estatuto da Criança, né? Eu falei, mas eu tô aqui para ajudar quem realmente quer. Se esse não é o seu caso, muito obrigada pela atenção, mas eu tô esperando a resposta de uma outra professora, que também não veio. Então eu falei assim, é um tema que me machucou bastante, porque eu não sou perfeita, né? Ninguém é, mas eu escolhi ser professora. E eu escolhi transformar a vida das crianças. Então, se é uma coisa que eu não domino, se é uma coisa que eu não sei, eu, pelo menos, a minha ética profissional não me deixa dormir sem resolver aquele problema. Então, não tô falando que você tem que parar tudo e estudar para atender aquela criança, mas pelo menos você entender como que o cérebro dela funciona e como que você pode mudar, nem que for 1% da vida daquela criança, já vai fazer toda a diferença. E eu tô aqui para ajudar, com o pouco que eu conheço, ajudar todo mundo. Então foi uma coisa que me doeu bastante e eu falei, preciso falar sobre isso. Então vamos lá. O que é a deficiência intelectual? Nós vimos alguns tipos de transtornos do neurodesenvolvimento que algumas áreas do cérebro são afetadas. A deficiência intelectual, ela é o cérebro inteiro da criança que tem esse atraso global. Então nós precisamos entender que é diferente do cérebro de uma criança com TDAH, é diferente do cérebro de uma criança com dislexia, que são algumas áreas que são afetadas. É o cérebro da criança inteiro. É o desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, eu tô olhando para baixo porque eu tenho as minhas anotações, né? Ou seja, o jeito da criança andar, falar, se socializar. Então, é essa deficiência no cérebro inteiro. E isso aparece nos primeiros 5 anos de vida, que a gente começa a observar se a criança está andando, se a criança está falando, como que é a forma dessa criança brincar. Então, a gente consegue detectar isso até os 5 anos de idade.
Qual é o outro sinal que a gente pode observar na deficiência intelectual? A dependência excessiva de terceiros. A criança com deficiência intelectual, ela tem muita dificuldade em enxergar tudo generalizado, em enxergar o contexto como um todo. Então, por esse motivo, ela tem essa dificuldade em associar. Essa criança, ela não consegue parar, entender o que é que está acontecendo, generalizar toda aquela situação. Por isso que ela depende muito de outras pessoas. Por exemplo, assim, durante a paralisação do Covid-19, a gente sabia que a gente tinha que usar máscara em locais fechados, em locais públicos que tivessem aglomeração. Uma criança com deficiência intelectual, ela vai pegar apenas um pedacinho disso que você falou. Então, às vezes, ela só vai entender que tem que usar a máscara em locais fechados e exclui o lado da aglomeração. Por quê? Porque ela não consegue enxergar o contexto, ela não consegue enxergar que o Covid, ele pode ser transmissível em lugares com muitas pessoas, sejam abertos ou fechados. Ela pegou apenas um pedacinho daquela informação e focou naquilo. Então, ela vai querer usar a máscara somente em lugares fechados. Por isso que ela depende demais de outras pessoas, porque ela não consegue entender o contexto inteiro de tudo o que está acontecendo. Ela tem essa dificuldade em guardar a informação e trazer à tona quando for necessário, quando for a hora. Então, por isso que ela depende sempre de outras pessoas. As crianças com DI têm imaturidade cognitiva e emocional. Então, elas têm essa dificuldade no processamento das informações, que é um atraso cognitivo, quando ela não consegue processar o que é que está acontecendo e responder àquele estímulo, né, diante da situação, como, por exemplo, o TDAH. O TDAH, ele tem um atraso ali, que a gente sabe, eles são mais imaturos, né? Só que eles têm aquela lacuna ali. Uma criança com DI, ela tem uma lacuna muito maior. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo por que essa lacuna aí acaba ficando tão grande. Então, eles têm essa lacuna que é muito maior. Então, eles têm essa imaturidade, tanto emocional quanto essa imaturidade cognitiva. O que a gente precisa para uma criança ser alfabetizada? O cognitivo, ok, e o emocional dela, ok, né? Então, essas crianças, como elas têm essas duas imaturidades, para ela fica um pouco mais difícil. Por exemplo, são crianças que choram por tudo e que às vezes não percebem as situações. Às vezes está num velório e começa a rir do nada, por quê? Porque ela não consegue enxergar o contexto, que ali é um velório, que várias pessoas estão sofrendo por conta de uma pessoa que se foi. Ela não enxerga ela não enxerga aquilo tudo generalizado. Ela vai pegar apenas uma parte. Então, às vezes, uma roupa que ela achou engraçada, às vezes, uma fala que ela achou engraçada, e ela vai limitar aquela situação àquele pequeno pedacinho que ela conseguiu entender, como acontece no caso das máscaras também. Então, elas têm essa dificuldade em enxergar a situação como um todo. Elas têm dificuldade em imitar. Imitar é uma característica natural da criança, tanto é que as brincadeiras das crianças são de imitar os adultos. Hoje, cada vez mais está difícil a gente ver as crianças brincarem, mas quando elas brincam de dona de casa, elas brincam de jogador de futebol, elas brincam de cozinheira, de brincar de cozinha. Por quê? Porque são coisas que elas veem durante o dia todo, a mãe fazer, alguma babá fazer, o pai fazer, um tio fazer. Então, elas veem aquilo, elas processam como que é aquilo, que tem começo, que tem meio, que tem fim, como que a comida, por exemplo, quando ela vai brincar de comidinha. Ela não vai pegar, por exemplo, deixa eu pensar, uma chave e colocar ali dentro da panelinha. Ela vai falar até, ó, isso aqui faz de conta que é um macarrão. Aí sim. Por quê? Porque ela olhou toda aquela situação, começo, meio, fim, e reproduziu aquilo lá. As crianças com DI, elas têm essa dificuldade, lembra que eu falei de enxergar como um todo? Essa dificuldade em processar, em enxergar o começo, o meio e o fim, em seguir essa ordem e em prestar atenção.
elas têm essa dificuldade. Então, elas não vão conseguir imitar, por exemplo. Então, são crianças que você começa a perceber esses sinaizinhos justamente por causa disso. Quais são as brincadeiras que ela está fazendo, ou se acaso ela chegar a fazer alguma brincadeira, como que ela está brincando, né? As crianças com DI têm atraso na habilidade de memorizar informações verbais. Por exemplo, quando você está lendo uma frase que é um pouco maior, tem gente que vira para mim e fala assim: nossa, eu nem lembro mais o que é que estava escrito no começo. Às vezes por esquecimento mesmo, ou como eu pego bastante adulto sendo analfabetos funcionais, né? Ou que nem acontece no caso do TDAH, né? Que esquece algumas coisinhas dali. Não. A criança com deficiência intelectual, ela não é só numa partinha, ela vai esquecer coisas básicas, entendeu? Ela não vai conseguir compreender aquela frase porque ela é muito longa. Realmente ela esquece. Ela esquece de coisas simples, como o caso da máscara, por exemplo, em usar em locais que tem aglomeração. Por quê? Porque ela focou apenas num pedacinho. Então elas têm essa dificuldade. Coisas, por exemplo, como escovar o dente quando acorda, são coisas que para eles passam despercebidos. Por quê? Porque eles têm essa deficiência global no cérebro, né? Eles não percebem, por exemplo, eles têm muitas crianças que têm DI, eles têm alterações sensoriais. Então, por exemplo, assim, quando você tá comendo, você se molha, você derrubou alguma coisa na sua roupa, a criança que tem DI, ela não consegue perceber que tá molhado, por exemplo. Ela tem essa incoordenação motora. Por exemplo, a gente pega uma colher, a gente leva direto na boca. São raros os casos que a gente acaba errando, né? Uma criança com DI, ela já não consegue ter essa noção de espaço, ela não tem noção de lateralidade. Então, para ela, sempre que ela for levar a boca, ela não vai conseguir, na maioria das vezes, encaixar corretamente onde ela se molha, mas também ela não percebe que ela se molhou. É mais comum em meninos do que menina, 1,5 vezes mais em meninos do que em meninas, né? Outros sinais que a gente pode observar na deficiência intelectual, tá certo? Hipotonia motora. O que é a hipotonia? Quando a criança ela é mais molinha, os músculos dessa criança são mais moles. Então, são crianças que vão pular diferentes, são crianças que vão andar na linha diferente, são crianças que não têm essa noção de lateralidade, que são crianças mais molinhas. Atrás da caderneta de vacinação tem a escala de Denver, né? Lá mostra o desenvolvimento da criança. Com 3 meses, a criança já tem que começar a estar mexendo a cabecinha, né? Porque a criança primeiro firma a cabecinha, depois ela vai descendo até a coluna, né? E ela vai firmando o tronco. Uma criança que tem deficiência intelectual, ela já é aquela criança mais molinha, é aquela criança que vai demorar mais para poder firmar a cabeça. Então, se você viu lá na escala de Denver que começou a chegar uma idade, ela não começou a corresponder àqueles sinais, é um motivo para a gente começar a prestar atenção. E por que essa hipotonia motora, ela traz dificuldades na alfabetização? Porque normalmente as crianças com DI são mais fácil para elas lerem do que escreverem. Porque ler você usa somente uma habilidade, que é a habilidade visual. Para você escrever, você usa o cognitivo com as habilidades naturais, que são as habilidades motoras, habilidades visuais, auditivas. Então, é muita coisa para uma criança que tem esse tipo de deficiência. Então, para eles é mais fácil ler do que escrever. Por que a alfabetização é mais complicada? Porque para a criança escrever, ela precisa ter esse afinamento. Lembra que eu falei que tem que afinar o braço todo antes de chegar nesse movimento? Uma criança que tem um músculo mais mole, ela vai ter mais essa dificuldade na hora de escrita. Então, como que a gente pode adaptar isso? Ou a gente ensinar somente a letra bastão, esquecer um pouco, mas já tá com 9 anos, tem que aprender cursiva. Esquece um pouco isso. Firma bastante a letra bastão com essa criança. Ou adaptar teclados de tablet, de computador. Por quê? Para a criança com DI, é mais fácil ela ciscar ali no teclado do que propriamente ela fazer esse movimento com a mão, né? Outro sinal, problemas de coordenação motora. Óbvio,
Se a criança tem hipotonia, ela tem esses músculos mais moles, ela vai ter dificuldade na coordenação motora. Ela vai ter dificuldade em pular, ela vai ter dificuldade em andar, ela vai ter dificuldade em ter equilíbrio. Isso é óbvio, né? Outra coisa, atraso na linguagem expressiva e no uso dessa linguagem para leitura e escrita. Nós sabemos que nós temos a linguagem falada e nós temos as comunicações. Por exemplo, comunicação visual. Uma criança com autismo, ela tem essa dificuldade em olhar no olho. Não é uma regra, mas é um dos pontos que a gente observa. Às vezes ela não vai, você pergunta assim para ela, o que é que você quer? Olha aqui para a mamãe e fala o que é que você quer. Ela não vai te olhar, mas ela vai olhar para o objeto que ela quer e você fala, você quer a chave? Eu vou te dar a chave então, ó, a chave tá aqui. Uma criança com deficiência intelectual, ela tem esse atraso tanto na linguagem como na comunicação.